demência de Alzheimer. Infelizmente, essa é uma doença que pode nos afetar em algum momento da nossa velhice, trazendo graves problemas, como a dificuldade de se lembrar de fatos importantes da nossa vida, dos nossos familiares. É quando há aquela perda daquilo que nos torna quem somos, a nossa memória, a nossa consciência. Por isso, o diagnóstico da demência de Alzheimer deve ser o mais rápido possível e deve ser o mais preciso possível. Hoje, no nosso vídeo, eu vou falar sobre 7 problemas de saúde que podem simular o quadro de Alzheimer, e a boa notícia é que grande parte desses problemas tem tratamento. O tratamento é eficaz, dessa forma garantindo e restaurando a capacidade cognitiva, garantindo a recuperação da nossa memória, fazendo com que nossas pessoas próximas, como amigos e familiares, consigam ter uma boa qualidade de vida. Meu nome é Felipe Mendes, sou neurocirurgião, atuo em Belo Horizonte e Sete Lagoas, com possibilidade de telemedicina em todo o país. Se vocês acham que os conteúdos relacionados à saúde do seu cérebro e da sua coluna relevantes, então, por favor, se inscrevam nesse canal, acompanhem sempre meus vídeos, deixem um comentário quando achar que tem alguma dúvida ou precisar tirar alguma outra orientação relacionada a algum tópico da saúde do cérebro e da coluna. Vamos para o nosso vídeo então? Hoje, falando sobre 7 problemas de saúde que podem simular ou imitar a doença de Alzheimer. O primeiro problema é muito comum e muitas vezes negligenciado. São os quadros de transtorno de humor, principalmente a depressão. Pessoas jovens que costumam reclamar que a memória está muito ruim, que têm perda de interesse em realizar atividades que antes para elas eram prazerosas, com dificuldade de relacionamento, perda do ânimo, aquela vontade de só ficar deitado, podem sim estar passando por um quadro de depressão. E a depressão é um motivo que pode alterar nossa capacidade cognitiva, que pode alterar nossa memória. Por isso, sempre deve ser investigada quando há uma suspeita de alteração de memória que possa estar junto de um quadro de Alzheimer. O segundo tópico, que também é um motivo que pode simular a doença de Alzheimer, são os hematomas subdurais crônicos. Esses hematomas geralmente ocorrem em pessoas mais velhas, geralmente em pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, como o AS ou a aspirina, e ocorre após traumas muitas vezes sutis, como uma batida em uma porta de armário, uma queda que às vezes não houve um impacto muito grande, e geralmente não se manifestam de forma imediata. Às vezes gastam-se alguns meses para que os primeiros sintomas comecem a aparecer. Então, todo idoso que principalmente faz uso desses medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes como o AS e que possuem a alteração da memória, queixas de dores de cabeça e surjam dificuldades de movimentar um lado do corpo ou na vigência de alguma crise convulsiva, devem ser investigados através da realização de um exame de imagem para ver se não foi decorrente de um problema como o hematoma subdural crônico. Esse tipo de problema tem solução, é realizada uma cirurgia. Dentro de todos os procedimentos da neurocirurgia, é uma cirurgia tecnicamente mais simples, porém que ainda existe alguns riscos, porém ela deve ser, por isso, conduzida de forma super atenciosa em um ambiente onde a equipe tem experiência no cuidado e no manejo desse tipo de problema de saúde. Um outro problema que também envolve o cérebro e que pode simular um quadro de demência de Alzheimer são alguns tumores cerebrais, principalmente aqueles tumores localizados na região frontal, na parte anterior do nosso cérebro. Um tipo super comum é o chamado meningioma. É um tumor benigno de crescimento lento,
Porém, quando ele começa a crescer e apertar estruturas nessa região frontal, podem começar a surgirem alguns sintomas como dor de cabeça, alteração da personalidade, falhas de memória, piora de raciocínio, e muitas pessoas inicialmente pensam que a pessoa está desenvolvendo um quadro de demência, mas na verdade, após realizar um exame de imagem, é feito o diagnóstico desse tumor e muitas vezes é possível realizar a cirurgia de forma segura, garantindo a recuperação e a interrupção desses sintomas. Um outro problema que agora não está dentro do cérebro, mas que também pode causar simular uma deficiência da memória, são os problemas da tireoide. O hipotireoidismo, que é a doença que afeta a glândula da tireoide localizada na região do pescoço, pode fazer com que as pessoas tenham ganho de peso, falta de ânimo, falta de vontade de fazer as atividades, sentir um cansaço mais fácil e também evoluir com raciocínio mais lento ou perda de memória. Por isso, toda vez que existe uma investigação para um quadro de alteração de memória, é importante realizar a investigação com exames de sangue para definir se há uma alteração ou não nos hormônios da tireoide. E a boa notícia é que quando começa o tratamento com a reposição desses hormônios, geralmente essas pessoas se recuperam rápido, restaurando sua saúde e reduzindo a possibilidade de persistir com esses sintomas. Um outro problema também sistêmico relacionado ao processo de perda de memória, de piora do declínio cognitivo, é a deficiência de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, a vitamina B12. Essa é um tipo de vitamina super importante que ajuda no funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Então, situações que são associadas à redução ou à deficiência dessa vitamina podem cursar com sintomas neurológicos, principalmente sintomas de dificuldade de memória. Isso é muito comum em pessoas que não têm uma alimentação rica em fontes de vitamina, como carnes, folhas e vegetais mais escuros, mas também pode ocorrer em pessoas que possuem alguns problemas de saúde pré-existentes, como algumas alterações do estômago, algumas alterações da mucosa gástrica, em pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, já que nesses casos a absorção dessa vitamina acaba sendo prejudicada. E aqui também a boa notícia é que com a adequada e correta reposição dessa vitamina é possível restaurar e recuperar aqueles sintomas que estavam prejudicando a qualidade de vida. Um outro problema, infelizmente ainda muito comum no nosso meio, que pode cursar no futuro com alterações de memória, é o alcoolismo. Muitas pessoas podem até fazer uso da bebida alcoólica de forma esporádica, em uma festa, em um evento, e às vezes a situação saiu ao controle, fazer um uso excessivo e não se lembrar naquela noite de todos os fatos que ocorreram. A perda da memória relacionada à bebida alcoólica não é essa. Geralmente é aquela perda decorrente de um uso por muitos anos, repetido, continuado da bebida alcoólica. No futuro, existe sim a possibilidade, já que o álcool é um agente tóxico, ele ajuda a destruir as células do sistema nervoso, de desenvolver um quadro de encefalopatia alcoólica que cursa com várias alterações, incluindo a perda de memória, perda do raciocínio e até mesmo alterações do comportamento. Além disso, nesse grupo de pessoas, como geralmente o processo de alimentação também não é tão adequado, a própria deficiência de vitamina B12, que eu disse anteriormente, pode ser um fator que caminha junto com essa agressão tóxica que o álcool causa nas células do nosso sistema nervoso. E por fim, vou falar de um tipo de demência que atua de forma um pouco diferente da demência de Alzheimer, que é a chamada hidrocefalia de pressão normal. Nesse tipo de problema, ocorre um acúmulo excessivo do líquido, que é aquele líquido que surge e é responsável dentro do nosso sistema nervoso por retirar impurezas, por ajudar no processo de absorção de choques e impactos. Porém, quando esse líquido está
em caráter excessivo acumulando, ele causa compressão de algumas estruturas importantes do nosso cérebro, causando alguns sintomas como alteração da memória, dificuldade de caminhar, a pessoa parece que está andando com os pés colados no chão e também com algumas alterações do controle urinário. E dessa forma, toda vez que alguém, quando reclamar de alteração de memória e principalmente vir acompanhado com dificuldade de marcha ou dificuldade no controle do xixi, é importante realizar um exame de imagem que vai demonstrar a possibilidade desse aumento dos ventrículos, onde se situa o líquor, e com isso, através de um exame relacionado à retirada do líquor, chamado TEP teste, é como se fosse uma punção lombar, injeção de uma agulha dentro da coluna para retirar esse excesso de líquido. Por meio desse teste, após a retirada desse líquido, a pessoa é reavaliada no primeiro dia e nos próximos dias para ver se houve uma melhora dos sintomas. Geralmente, quando há essa doença, há sim uma melhora muito importante desses sintomas e dessa forma essa pessoa torna-se uma possível candidata à realização de uma cirurgia, a colocação de uma válvula que é implantada no cérebro e conectada por dentro da pele, ela não aparece nada externamente, até a região da cavidade peritoneal, a região da barriga, e todo o excesso de líquido que é produzido lá em cima acaba sendo despejado dentro da barriga. Com isso, os sintomas podem melhorar de forma contínua. Vocês viram hoje a importância de que toda vez que alguém possui uma queixa de alteração de memória, ser realizada uma investigação completa. E essa investigação passa por uma escuta atenciosa, entender todo o processo de vida daquela pessoa, todos os seus problemas de saúde atuais e pré-existentes, e também passa pela realização de exames, desde o exame físico no consultório, a também a realização de exames como a ressonância magnética da cabeça e também exames de sangue, para poder excluir todos esses problemas que eu disse que atuam de forma sistêmica, como os problemas da tireoide, como a falta de vitaminas, para poder reduzir a possibilidade de que o diagnóstico seja o mais adequado possível e o tratamento adequado seja realizado. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Se vocês acham que esse conteúdo é interessante para alguém ver, por favor, encaminhe. E se vocês acham esse conteúdo também legal, podem comentar aqui se tem alguma dúvida. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!